Bom dia, amada igreja. Privilégio estar aqui nesse estado maravilhoso, provar novamente a muqueca capixaba. Isso traz muita alegria ao coração, viver as dádivas de Deus, experimentar a hospitalidade da Igreja de Jesus e perceber o fato incontestável que nós somos irmãos. Isso é impressionante porque a gente, a princípio, não se conhece, mas a gente se conhece, porque a gente faz parte do corpo de Cristo e o senso de pertencimento é enorme quando a gente percebe que aquela outra pessoa é alguém por quem Cristo morreu, derramou o seu sangue, em quem habita o mesmo Espírito que habita na gente. Isso nos traz a imensa alegria de sermos o corpo de Cristo. Eu sou, como disse o Franz, pastor da Presbiteriana de Laranjeiras, sou marido da Suzana e sou pai da Rebeca, nossa filha mais velha, que tem 23 anos, e pai da Júlia, nossa filha mais nova, que tem 20 anos. As duas estão namorando, falando em casamento. As duas crentes têm que falar em casamento, né? Crente, quando namora, tem que falar em casamento, senão fica aí só azarando, e namoro não é para isso. Namoro é para se conhecer. A mais nova está namorando há 3 anos e estão aí na perspectiva de em 2 anos se casar, e a mais velha está no mesmo caminho. Nós vamos começar a falar hoje sobre o Deus que se revela. Lá na igreja eu tenho feito uma série de estudos bíblicos a partir do livro do teólogo canadense Donald Carson. O nome do livro é Deus Presente, e ele apresenta, pela teologia bíblica, que é aquela teologia que mostra o desenvolvimento progressivo da revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, costurando um enredo único, mostrando que a Bíblia não é uma colcha de retalhos de 66 livros, mas a Bíblia é um livro com a diversidade de tantos outros dentro de si, com a abundância de estilos literários e autores, mas a Bíblia é um livro com um enredo costurado, que mostra a história da redenção e o protagonismo heróico da pessoa de Jesus de Nazaré, que é o grande herói da palavra de Deus. E nós começamos a falar sobre o Deus que cria, e falamos sobre a criação ex nihilo, do nada. Falamos sobre o homem criado em imagem e semelhança de Deus, sobre o princípio da bondade intrínseca da criação. A criação foi feita boa, o homem se corrompeu e tudo foi sujeito à vaidade, porém Deus fez todas as coisas boas com propósito para a sua honra e glória. E tendo visto Deus como Criador, como Deus que se distingue da criação, a criação não é uma emanação de Deus, não é um espaço que tem a alma de Deus. A criação é distinta do Criador. Deus é o Criador, e tudo que é criatura não é Deus, não é Deus. Mas surge a pergunta, diante da majestosa grandeza de Deus, é possível conhecê-lo? Porque quando a gente lida com um objeto de conhecimento complexo, que a gente desconhece, a gente pensa, é impossível decodificar e conhecer esse mistério. Imagine se nós estivéssemos falando da física quântica. Como conhecer a física quântica? Esse campo da ciência que a gente desconhece, os físicos não, mas eu desconheço. Agora, multiplique isso ao infinito, ao exponencial. Como nós podemos conhecer o Deus que é o Criador das células, do átomo, do corpo humano, da grandeza, da grandeza desse cosmos feito de bilhões de estrelas e galáxias? Como nós podemos conhecer a grandeza de Deus? Alguns desistem,
porque alguns imaginem que, intelectualmente falando, é inconcebível a possibilidade de conhecer essa grandeza. E alguns então vão assumir uma postura chamada de agnóstica, que é a afirmação de que não é possível conhecer a Deus. Eles até supõem e consideram a possibilidade de que Deus existe. Mas se porventura Ele existe, Ele é tão majestosamente grande que não se pode conhecê-lo. Então imaginam um Deus com quem é impossível de se relacionar e conhecer a sua vontade. Aí o Donald Carson, ele apresenta algumas opções. Primeiro ele pergunta, como podemos conceber a relação com Deus nesse mundo de pecado? É possível haver relação com Deus? Eu sei que você já sabe a resposta. Senão não haveria igreja, povo de Deus, adoração, obra missionária. É possível conhecer Deus? Sim. É a nossa afirmação. E a essência do cristianismo se consiste no fato de que o homem pecador e o Deus santo podem se relacionar mediante o sangue da aliança, o sangue de Jesus. Mas não são todos que pensam assim. E há vários modelos imaginários sobre o relacionamento com Deus. Primeiro, o Carson cita o avô supermanso do céu. A ideia de um Deus bonachão, condescendente, de barba branca, sentado na sua cadeira de balanço, e um Deus que age de uma forma condescendente, um Deus que é incapaz de julgar, de se indignar contra o mal, porque é uma espécie de Deus paternalista, um avô, como aquele avô que não disciplina os seus filhos, os seus netos, porque simplesmente celebra a relação com os seus netos. O Francis Schaeffer, falando sobre esse suposto supermanso avô do céu, ele diz que as pessoas imaginam Deus como alguém que contempla as travessuras das pessoas e trata como um pai condescendente e paternalista que simplesmente diz assim: isso não é legal, isso não é legal. Aquele pai que é incapaz de disciplinar, de levar o filho para o caminho correto da justiça e da santidade. E alguns concebem Deus assim. Deus é bom, Ele certamente perdoará. Esse é o trabalho de Deus. Essa afirmação, entre aspas, Deus é bom, Ele certamente perdoará, esse é o trabalho de Deus, é uma afirmação de Catarina a Grande, como se Deus ele tivesse a obrigatoriedade de perdoar e reduzem Deus a uma funcionalidade. É obrigação divina perdoar, porque Ele é bom. Mas nós sabemos que o perdão não é uma obrigação divina. É um ato generoso da livre graça de Deus que diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Nós merecemos a punição, o juízo divino, mas ao invés de recebermos o que nós merecemos, recebemos o oposto do que nós merecemos, e o nome disso é graça, favor imerecido de Deus. Essa ideia de que a função de Deus é perdoar. Obrigado. Essa ideia que a função de Deus é perdoar reduz a grandeza do caráter de Deus a uma obrigatoriedade de fazer conosco o que nós não fazemos com as outras pessoas. E outra coisa, nos coloca numa posição como se Deus estivesse endividado conosco e nos devesse, porque a obrigação dele é nos perdoar. E qual o problema disso também? O problema disso é que as pessoas, diante do pretexto de que Deus é bom, podem imaginar que elas podem ser mais perversas, já que Deus nunca será capaz de condená-las. E aí então, um pregador do passado, Thomas Brooks, ele diz o seguinte: eis a maldade elevada às alturas,
ser muito mal porque Deus é muito bom. Tem gente que faz isso, que é mal porque Deus é bom? Sim. Acha que a bondade de Deus é uma espécie de salvo-conduto que absolve as pessoas permanentemente de um juízo e condenação. E são mais sob o pretexto de que Deus é bom. Deus não é o avô supermanso do céu. Deísmo é uma outra corrente que diz o que eu afirmei no início: Deus é espetacularmente grande, transcende em infinitude tudo. E por ser infinito, sua particularidade é ser distante em grau absoluto. Então a particularidade de Deus nessa visão é que Deus é distante em grau absoluto, logo é impossível que o homem alcance a Deus. Nós não conseguimos alcançar lugares que estão distantes de nós há milhões de anos-luz. Não conseguimos viajar pelo cosmos. Agora imaginem como nós podemos sondar a grandeza do Deus insondável. Então essa é a concepção do deísmo. E é uma concepção de que Deus criou o mundo, mas Ele deu as cordas no relógio do mundo. O mundo funciona como uma maquinaria impessoal, feita de normas físicas, gravidade, eletromagnetismo, velocidade da luz, do som, e o mundo funciona com as suas próprias regras físicas, mas como uma máquina que vai girando sozinha. Deus deu as cordas no relógio, mas virou as costas. Essa é a afirmação do deísmo. Um Deus que não se envolve com a criação. Um Deus que não ouve orações. Um Deus que não se relaciona. E esse também não é o nosso Deus cristão. O deísmo não pode estar certo porque Deus é maravilhosamente pessoal, apesar de ser infinito. O C.S. Lewis diz o seguinte, que Deus ele tem a grandeza de infinitude para ser o mais distante. Dá para entender isso? Ele tem a grandeza de infinitude para ser o mais distante. Mas por causa da infinitude do seu amor, ele se torna mais próximo que o amigo mais próximo. Esse é o nosso Deus. Outros imaginam um Deus da troca de favores, como no paganismo. Existe cada Deus sobre uma área da vida. Inclusive Afrodite, a deusa do amor, Marte, o deus da guerra, Poseidon, o deus que domina sobre o mar, e acreditam que por meio de sacrifícios podem pacificar a ira desse Deus e se relacionar com ele numa espécie de toma lá da cá. O que infelizmente muitas igrejas evangélicas, supostamente evangélicas, fazem hoje quando atrelam a bênção divina ao valor monetário que dão. Essa concepção é de um Deus pagão, é um Deus que vive a dinâmica de uma troca de favores, que só abençoa se porventura primeiramente recebe. Mas o Deus cristão e o Deus da nossa confissão de fé de Westminster é o Deus para o qual, ou melhor, é o Deus do qual procede tudo. Beleza, formosura, poder, bondade, tudo procede dele para nós. E nada procede primariamente de nós para ele. Nós não emprestamos a Deus força, não emprestamos a Deus poder, sabedoria, mas é Deus que primeiramente é uma fonte inesgotável de favor e de graça e que nos dá. Então, por exemplo, sacrificavam a Netuno, deus do mar, e esse era um modo de comprá-lo por meio do sacrifício para garantir que o mar ficasse calmo e pudessem viajar. Era uma troca de favores. Você precisa se dar bem. Se você precisa se dar bem numa entrevista de trabalho, a pessoa sacrificaria para Hermes, o deus da comunicação. Isso deixa os ofertantes temerosos e receosos de que não pagaram tudo o que deviam pagar. E esses deuses têm aspectos da passionalidade humana, podendo ser temperamentais e geniosos. A pessoa sempre tem a sensação de que não conseguiu pagar tudo. E ela vive então sob culpa, sob acusação e pesarosa, nunca absolvida
e nunca certa de que nenhuma condenação há, como para aqueles que estão em Cristo Jesus. O problema nesse modelo é que ele pressupõe que o Deus da Bíblia tenha necessidade. E o que Paulo fala em Atos 17 é que nem mesmo os céus, nem mesmo um templo pode circunscrever e limitar a presença de Deus, porque ele não é servido por mãos humanas. O salmista diz que os ídolos, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. O ídolo, ele é inerentemente necessitado de transporte, de locomoção, de ser confeccionado, mas o Deus da Bíblia é autoexistente, eterno, independente. Por isso a gente não pensa no Deus da troca de favores, porque ele não precisa receber primariamente de nós. Deus não tem carência. E se Deus não tem carência, como seria a nossa relação com ele? Atos 17, 24 diz que Deus não pode ser manipulado. Ele não é transportado e servido por mãos humanas, primariamente. Deus não precisa de nós. Ele é autossuficiente, mas ele nos usa como instrumentos seus por causa da beleza do seu plano de graça. Nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Deus não tem carência, ele é autossuficiente, ele é bem-aventurado, ele é pleno em si mesmo, ele vive a sua onipotência eterna absoluta na plenitude da relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não nos cria para sanar um problema interno de solidão em si mesmo, porque Deus nunca viveu a solidão, ele vive a comunidade em si mesmo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo ama o Pai e o Filho, e o Pai diz: tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. O Filho diz: a minha vontade se consiste em fazer, a minha comida se consiste em fazer a vontade do meu Pai, e o Espírito Santo lança o holofote sobre o Pai e o Filho, e não fala a respeito de si mesmo, mas fala de Cristo. E nessa bem-aventurada comunhão de Deus, que alguém já chamou de erupção vulcânica de amor, Deus, ele é bem-aventurado em si mesmo, e não tendo necessidade de nada, ele decide espalhar a sua vida, ele decide comunicar a sua imagem, ele decide trazer homens para dentro dessa relação de amor da Trindade, pela união com Jesus Cristo. Não precisamos, Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. E esse Deus que é majestosamente grande, será que esse Deus, ele fala conosco? A resposta bíblica é que Deus, ele entra em relação conosco por meio de uma aliança. Eu quero me concentrar em Gênesis 15, nós vamos abrir o texto bíblico. Mas primeiramente, para costurar Gênesis 12, 15 e 22, vamos mencionar Gênesis 12. O que diz Gênesis 12? Vamos ler o início do texto, é melhor. Fiquei só em Gênesis, né? Ontem e hoje só estou em Gênesis. Gênesis 12. Diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E você será
Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Deus aparece a Abraão, esse é um texto conhecido de todos nós. E Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Esse texto mostra a gênese, o início do povo de Israel. Não porque ali imediatamente havia se configurado o povo, mas o povo de Israel habitava seminalmente na promessa. Sabe quando a gente sabe que a mangueira vem do caroço da manga? Seminalmente, a mangueira inteira já está presente no caroço da manga, porque a vida está escondida ali. E seminalmente o povo de Israel estava contido naquela semente de promessa que foi feita a Abraão. Ali Abrão ainda. E Abrão é chamado a sair da sua terra. A informação de Josué é que ele, sendo filho de Terá, era filho de um idólatra. Embora fosse da descendência de Sem, aquela que Deus havia prometido a Noé, que seria a descendência que seria servida por Canaã, e da qual continuaria a linhagem, a genealogia da promessa da redenção, naquele hiato de Noé até o tempo em que Deus se revela a Abraão, aproximadamente 10 gerações, houve um desvirtuamento naquela família, ao ponto de Terá ser um adorador de ídolos, e Deus aparece a Abraão e decide torná-lo o progenitor de um povo Israel, povo ao qual o Senhor revelará a sua vontade e dirá o seu nome e dirá quem ele é. Deus se revela a pessoas. E em Abraão há a particularidade de Deus se revelar por meio dele a uma família que se tornará uma nação e um povo. Esse texto não mostra Abraão indo em direção a Deus, mas mostra Deus indo em direção a Abraão. O versículo 7 diz: o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse. Ninguém pode produzir o Deus que aparece. O Deus que aparece a Jacó no Val de Jaboque, enquanto ele estava obcecado, preocupado com Esaú. O Deus que aparece a Moisés quando ele está no Monte Horebe, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e aparece numa sarça ardente. Uma das características da revelação de Deus é o seu caráter súbito e iminente. Deus aparece. E ele deliberadamente decide se revelar e dizer quem ele é. E Deus promete uma descendência numerosa. Deus promete a organização de uma nação e promete a universalidade da bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, uma família para as demais famílias, para todas da terra. Não é uma bênção provinciana, bairrista, étnica, é uma bênção que seria universalizada para que se cumprisse o que está em Apocalipse, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. É um chamado missionário já Abraão, que apresenta a universalidade da bênção. E Paulo, falando sobre esse texto e esse registro, Paulo diz que quando Deus fala a Abraão da sua descendência, quando fala a Abraão da promessa, não fala dos seus descendentes como se estivesse falando de muitos, mas do seu descendente,
falando da singularidade da pessoa de Jesus, que é a pessoa que vai derramar bênção sobre a terra. O mais nobre descendente de Abraão é Jesus, que vai abençoar as famílias da terra. Então Deus chama Abraão, se revela a ele, aparece a Abraão e dá a Abraão a promessa de que ele se revelará a quem? Ao mundo. Por meio da família de Abraão, o mundo conhecerá quem Deus é. Deus, ele vem, aparece. Deus se revela a nós. E esse texto mostra com muita clareza o Deus que se revela. Essa promessa de Gênesis 12, ela é ratificada em forma de aliança em Gênesis 15. Vamos lá em Gênesis 15. Deus faz a promessa. Abraão crê em Deus, isto lhe é imputado por justiça. Abraão não é salvo porque obedece, ele obedece porque ele é salvo. Ele crê, primeiramente, e por isso obedece ao Senhor. Gênesis 15 diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: o Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Por enquanto até aqui. Abraão é conhecido como pai da fé, ele é o progenitor do povo de Israel. Abraão crê em Deus e isto lhe é imputado por justiça. Ele crê e por isso obedece. Mas mesmo dentro de uma fé genuína e verdadeira, existe imperfeição e limitação. E por mais que Gênesis 12 nos apresente Abraão como Deus como o homem que crê e que vai para a terra que Deus haveria de lhe mostrar, Gênesis 15 nos mostra uma deficiência e uma limitação na fé de Abraão, ao ponto de Deus dizer para Abraão: não tenha medo, Abraão. Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei grande recompensa. Deus fala: não tenha medo. E Abraão responde: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele obedece e vai para a terra que Deus lhe mostraria. Mas agora ele problematiza a grande dificuldade da promessa se cumprir, que promete uma descendência numerosa, enquanto ele é avançado em dias e Sara, sua mulher, é estéril. E ele pergunta para Deus: como isso vai acontecer se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Eliezer, e era muito comum naqueles dias se postergar e perpetuar a descendência por meio de um servo que habitava dentro de casa, transferindo as bênçãos, os patrimônios para esse servo, tornando herdeiro e descendente. Essa é a problematização de Abraão. Mesmo uma fé que é genuína, verdadeira, não existe a plenitude de perfeição. Porque se fé significa confiança em Deus, afetividade por Deus e o conhecimento de que Deus é verdadeiro, nem o nosso conhecimento, nem a nossa afeição e nem nossa confiança são perfeitas. Não são. Mas o fato da fé não ser perfeita não significa que a fé não seja genuína. Jesus fala para os discípulos na tempestade: onde está a vossa fé? Jesus não afirma: vocês não têm fé. Ele diz: onde está a fé? Ele admite a realidade da fé, mas pergunta: onde está? Apliquem-na, coloquem-na para funcionar. Olhem para a realidade da tempestade e vejam-me como o Senhor acima dela. Jesus, quando afirma a importância da fé, compara a fé não com a montanha do pão de açúcar, não como o morro azul, uma coisa grande e estática. Ele compara a fé com um grão de mostarda, porque tem a capacidade multiplicadora que uma pedra não tem, que é estática.
Então Jesus afirma a genuidade da fé. E Abraão, conquanto tivesse fé, ele precisava na jornada cristã ser aperfeiçoado. Ele demonstra a sua dificuldade, porque dentro de uma fé verdadeira pode haver dúvidas que serão esclarecidas se colocadas diante de Deus, e Deus ratifica a promessa que fez em Gênesis 12 por meio de uma aliança formal em Gênesis 15. Vejam o texto: tu não me deste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Versículo 3. 4. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: ele não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Eu acho isso lindo. Conte as estrelas, se é que pode. Você não pode perscrutar a grandeza insondável da minha promessa. Conta, se é que podes. E obviamente ele não pode, porque Deus, ele é conhecível, mas ele é incompreensível. Deus, ele é alguém que nós podemos conhecer, mas nós não podemos perscrutar toda a grandeza e mistério do Senhor. Se você ler Sherlock Holmes, o romance, né? Sherlock Holmes, ou os livros policiais de Agatha Christie, toda a trama se desenvolve em torno de um crime que precisa ser descoberto. Não é verdade? É um mistério. E quando o mistério, o culpado pelo crime é descoberto, o mistério acaba. Não é verdade? Mas Jesus é um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações e que foi revelado. Mas Paulo afirma que ele é o mistério revelado. Quando o mistério é revelado, ele não deixa de ser mistério. Ele é o mistério revelado. Mas ele não deixa de ser mistério. Porque ser mistério, ser insondável, é característica de um Deus cuja singularidade é ser infinito, grande, onipotente, onisciente, onipresente. Então, o mistério de Deus não acaba. E esse texto diz: conte as estrelas, se é que podes. Você não pode sondar a grandiosidade dos meus pensamentos. O salmista fala isso no Salmo 139. O Senhor também disse: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor, como saberei que vou herdar a terra? Aí o Senhor diz, e aqui entra a aliança em termos formais. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. O Senhor manda: traga-me, Abraão, o quê? Novilha, cabra, cordeiro, cada qual de 3 anos, rolinha e pombinha. Todos os animais, exceto a rolinha e a pombinha, foram cortados pelo meio. Todos os animais, esquartejados, mutilados, cortados pelo meio, de maneira que a disposição dos animais criava um corredor ao meio. E esses termos de aliança, essa formalidade, era comum naquele mundo no qual Abraão vivia, e as partes contratantes que faziam parte de uma aliança entravam dentro do corredor, passavam juntas no corredor, e cada uma estava prometendo o cumprimento da aliança em forma de juramento. Podia ser um casamento, podia ser um contrato comercial, uma venda, mas como uma aliança pressupõe que tem 2 partes, as 2 passavam pelo corredor, como um contrato moderno que tem que ter 2 assinaturas, o locador e o locatário, por exemplo. E eles então faziam isso. E ao passarem pelo corredor diante de animais esquartejados, eles estavam basicamente
prometendo e jurando para si mesmos que se caso eles não cumprissem a sua parte na aliança, lhes aconteceria o que aconteceu com aqueles animais. Eles estavam prometendo, se eu não cumprir, pode me acontecer o quê? O que acontece com os animais, a morte, os animais esquartejados. Eles empenhavam a sua palavra naquela forma de aliança com uma aparência cruenta, sanguinária. Então o que se esperava? Se esperava o seguinte, que Abraão e Deus passassem pelo corredor juntos. Não é verdade? Porque a promessa foi feita a Abraão. Mas a pergunta é, Abraão, ele pode cumprir tudo? Ele pode obedecer a Deus perfeitamente? Ele pode obedecer a lei, as exigências da justiça divina perfeitamente? A caminhada de Abraão na peregrinação pela promessa e pela terra prometida foi uma caminhada perfeita? Ele mentiu sobre a sua esposa, não protegendo-a, dizendo que Sara era a sua irmã, ou ocultando a verdade pelo fato dela ser a sua meia-irmã, mas entregando-a ao risco de ser abusada e tomada por um rei estrangeiro. Como vimos nesse texto, Abraão tinha uma fé genuína, mas não uma fé isenta de ser assaltada por dúvidas e incertezas. Ele problematiza o cumprimento da promessa e pergunta como a promessa se cumprirá se eu só tenho um herdeiro Eliezer na minha casa e eu sou avançado em dias. Ele não tem uma fé perfeita, mas tem genuína. A peregrinação dele tem momentos de declínio, de dúvida. Ele se demonstra às vezes temeroso, sem coragem, não protetor sobre a sua esposa. Ele pode cumprir perfeitamente a promessa? Diga. Tá. Opa, aqui tem um. Tá. Sim. Sim. É. E a nossa natureza sempre nos favora. Sim. É fato que a gente vai ter essas quedas, a gente desanima. Isso é um pecado? Ou é da formação da nossa natureza que é fraca? Não é pecado. Quem pecou, questionando a Deus, cadê o resultado da minha bênção? Deus não queria o Eliezer até agora. Pecou, então, boa pergunta. Eu diria o seguinte, primeiro, a natureza da fé. Vá para a terra que eu te mostrarei. Deus não dá um mapa para Abraão. Quando você tem um mapa, você sabe o destino no qual você vai chegar antecipadamente. Porque você tem um mapa, você pode ver o itinerário. Fé não significa saber exaustivamente tudo o que vai acontecer na nossa vida. Não significa isso. Significa a confiança em Deus, que Deus estará na jornada e na trajetória, independente de eu saber o que vai acontecer amanhã. Mas Abraão peregrinou e o texto relata que ele chegou a Canaã. Então ele foi caminhando com a luz de cada dia. E é assim que a gente viaja na jornada da fé. A gente caminha com a luz e o entendimento que Deus nos dá a cada dia. Uma fé genuína, e eu digo genuína como uma fé verdadeira, não é uma fé que seja absolutamente perfeita. E nesse caminho, nós enfrentamos percalços e duvidamos muitas vezes. E pecamos também, muitas vezes. O pecado não é uma prática do crente, é uma anomalia no seu caminho, que o cristão não vive na prática do pecado. Mas é importante destacar a diferença da dúvida e da incredulidade. A incredulidade é descrer no caráter de Deus, na existência de Deus. É um questionamento irreverente ao caráter de Deus, mas existe espaço na oração para a gente colocar perante o Senhor as nossas dúvidas e incertezas.
E os salmistas, eles legitimam esse lugar quando fazem perguntas ao Senhor. Eu ouço muitas vezes como um clichê evangélico assim: não pergunte para Deus o porquê, mas o para quê. Me perdoe se eu estou desfazendo a sua crença, mas o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A Bíblia tem porquês. Porque o porquê é uma demonstração de perplexidade diante de Deus. Mas como diz Calvino, olha que coisa bonita. O salmista fala: Deus meu, por que me desamparaste? E esse salmo, embora pudesse ser o sentimento dele na sua perplexidade, porque era a oração de Davi, ele também é uma profecia do lamento de Jesus na cruz do Calvário. E Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte, que antes de falar por que me desamparaste, ele fala o quê? Deus meu, Deus é inegociável. Então a perplexidade está dentro da fé e não fora da fé. A afirmação: Deus meu, Tu és o meu Deus. Ainda que a minha natureza, os meus instintos, a minha percepção daquilo que eu vejo, me digam que Tu estás distante, ainda que eu viva a noite escura da alma, e eu só veja uma nuvem trevosa de tribulação, e não consiga ver por detrás da nuvem o sorriso escondido do Senhor, eu não ando por vista, eu ando por fé, e eu creio que Tu estás comigo. Essa metáfora é do livro O Sorriso Escondido de Deus, do John Piper, no qual ele diz que por detrás de cada nuvem trevosa de tribulação, existe um sorriso escondido de Deus. Como a gente sabe que, embora o dia esteja nublado hoje, atrás das nuvens está o sol. Ou não está? Está. E ainda que eu não veja o sorriso escondido de Deus atrás das nuvens, eu não ando por vista, eu ando por fé. Então, o Deus meu, por que me desamparaste, é um questionamento dentro da fé. E um outro esclarecimento é que a Bíblia tem um livro chamado Lamentações. E lamentação é diferente de murmuração. O murmurador acha que Deus lhe deve. Por que nos tiraste da terra do Egito? A gente se alimentava, comia. Trouxeste-nos para cá para fazer-nos morrer nesse deserto. Isso não é lamentação, isso é murmuração. E a murmuração, ela é alimentada pela justiça própria. Porque você se considera bom e inocente demais, e Deus, Ele está em débito e é injusto com você. Porque o Senhor fez isso com a gente está aqui no deserto perecendo. Isso é murmuração. Justiça própria. Deus em débito, e coitado de você que na sua autocomiseração é vítima até de Deus. Murmuração. Lamentação não é uma queixa contra Deus, é uma queixa diante de Deus. Então o profeta Jeremias, ele diz que experimenta na sua alma absinto e veneno. Olha que linguagem pesada. Que linguagem pesada a Bíblia dizer: as flechas do Todo-Poderoso estão contra mim, a minha alma, e a minha alma sorveu o seu veneno. Ele está dizendo o que ele sente naquele momento. Mas existe uma virada. Depois de lamentos ele fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, o lamento está dentro da fé. Por isso que você não pode ler o livro de Lamentações sem chegar em Lamentações 3:21. Porque aí você pode pensar que é só murmuração. Mas é lamento. Lamento. E há espaço na Bíblia para o lamento. Lamento porque o mundo é injusto. Lamento porque porque os filhos estão rompendo com a fé dos pais. Lamento por uma geração inteira entregue a drogas sintéticas, a cigarros eletrônicos, pela violência da nossa cidade, pela corrupção dos políticos. Lamento diante de Deus e pedindo misericórdia ao Senhor. Então existe esse lugar e esse espaço
Quando Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e aqueles que te foram enviados, é um lamento diante de Jerusalém. Então existe esse lugar, o que não significa que a gente não possa pecar, a gente peca nessa jornada. O lamento pode virar murmuração e a dúvida pode eventualmente se tornar incredulidade, como Zacarias, o pai de João Batista, que descreu e ficou mudo, não era capaz de louvar pela promessa de Deus, ficou mudo. Quando o menino nasceu, a voz voltou para adorar. A voz voltou para adorar. Aí esse texto, Abraão, na sua fé deficiente, precária, infinita, ele podia passar pelo corredor com Deus? Não. O que acontece? O texto nos diz, versículo 12: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, já profetizando a escravidão no Egito, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Então ele está dizendo que essa promessa vai se cumprir sim, eles vão se multiplicar no Egito e eu vou trazer de volta. Não pense que a história acabou na escravidão. Na quarta geração voltarão para cá. Versículo 17: quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. O fogareiro e a tocha fumegante passaram pelos animais, o que representa ali uma aparição corpórea de Deus, uma espécie de teofania, e Deus ele passa sozinho. O que é isso, gente? É graça. Deus está dizendo: se eu não cumprir a aliança, que me aconteça o que aconteceu com aqueles animais que foram esquartejados e derramaram sangue. Como nós não podemos cumprir e nós violamos a aliança e transgredimos a lei de Deus, Deus ele passa sozinho, porque a aliança da graça, ela é unilateral na sua origem. Na sua origem, é Deus vindo em nossa direção, é Deus descendo dos céus, é Deus dizendo no Êxodo para Moisés: eu ouvi o clamor, eu ouvi o clamor e o pranto do povo de Deus diante dos seus algozes, e eu desci para livrá-los. É um ato unilateral de Deus, e Deus vindo em nossa direção. A aliança, ela tem duas partes, e nós somos os beneficiários, mas não os construtores do acordo. E no seu desenvolvimento, nós podemos ser recíprocos a Deus, porque já temos um coração regenerado. Mas quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, um morto não pode clamar por vida. E o Senhor vem até nós e nos vivifica e nos traz vida. Essa aliança já mostra um modo de Deus se relacionar com os homens, que é graça. Já é uma demonstração de como será o sacrifício de Jesus no Calvário. Deus vindo em nossa direção para fazer uma aliança conosco. E Deus passando sozinho. Na cruz do Calvário, como se Jesus estivesse passando por esse corredor e saindo do outro lado. Na cruz do Calvário, como se Jesus estivesse no novo êxodo, nos tirando da escuridão e das trevas, de principados e potestades e do diabo. E nesse novo êxodo, Jesus passa pelo Mar Vermelho e atravessa do outro lado. É só Jesus. É só Jesus. A gente não constrói a metade da cruz, a outra metade de Deus. A cruz é de Jesus. Por nós. E eu estou falando hoje sobre o Deus que se revela. É o Deus que aparece a Abraão, dá uma promessa a Abraão, fala em linguagem inteligível, clara, demonstra que quer salvar aquele povo, organizar uma nação, Israel, e essa nação vai subsistir e ter continuidade longeva e longa pela igreja, porque os atributos de Israel são transmitidos para a igreja. Agora a igreja é a propriedade de Deus. É o povo de propriedade exclusiva, a nação santa,
o reino de sacerdotes. A história de Israel continua na igreja, porque os descendentes de Abraão não são aqueles que são biologicamente vinculados a Abraão. Os descendentes de Abraão são aqueles que creem em Jesus Cristo e entram para a família de Abraão. Vejam como Deus se revela. E Ele continua se revelando aos descendentes de Abraão, mostrando que a fé de Abraão é a fé no Cristo, é a fé no Messias. E como essa promessa de Deus, ela é levada a efeito por meio de uma aliança na qual Deus passa sozinho em Cristo Jesus pelo corredor da morte. E embora Deus cumpra tudo que Ele promete, na cruz, Ele se faz pecado por nós, não se faz? Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado. Então, por ter se feito pecado, acontece com Cristo o destino daqueles animais esquartejados. Porque Ele se fez pecado e Ele foi então esquartejado e moído em nosso lugar. É isso que diz Gênesis 15. Portanto, o Deus que se revela é um Deus de promessa e um Deus de graça. Um Deus de aliança. E para terminar, eu não vou me alongar nisso. Calma. Parou. Está voltando sempre. Eu acho que acho que é para eu parar agora. Bem, Gênesis 22. Só ia projetar. Gênesis 22 é a circuncisão. Desculpa, Gênesis 17 22 é o sacrifício de Abraão. Gênesis 17 é a circuncisão. Deus faz a promessa, Deus ratifica a promessa de modo formal na aliança e existe o sinal da aliança que é a circuncisão. Deus, Ele sela os seus escolhidos com o sinal da aliança, que era a circuncisão. Os homens, eles eram marcados ao 8º dia de vida, o prepúcio lhes era retirado, e eles então tinham essa marca de que pertenciam ao povo de Deus e faziam parte de uma genealogia e uma descendência eleita do Senhor. E eles faziam isso na confiança de que Deus incluía na promessa os seus filhos. Chama Abraão, o Senhor, e diz: faço pacto contigo e com teu descendente. Ou seja, a salvação é individual, mas a promessa estende-se para os filhos, incluindo os filhos na aliança. E é por isso que nós batizamos crianças, porque a circuncisão está, ou melhor, o batismo está para o Novo Testamento, como a circuncisão estava para o Antigo. No Antigo, a circuncisão era a marca do pacto, e no Novo Testamento a marca do pacto é o batismo, que é associado à circuncisão, particularmente em Colossenses, que apresenta no mesmo texto a continuidade da circuncisão e do batismo. Nós somos circuncidados pelo batismo, porque a antiga natureza é cortada e cai, e Deus faz uma nova natureza em nós. O batismo é essa pública profissão de fé, a entrega dos nossos filhos ao Senhor, para dizer que nós temos a marca do pacto. Deus faz a promessa, Deus faz a aliança, e Deus chama o seu povo para confessá-lo, por meio da circuncisão no Antigo e por meio do batismo no Novo Testamento. Esse é o nosso Deus. Não é o Deus dos agnósticos, dos deístas, não é o Deus do avô manso do céu, é o Deus que se revela e que fala conosco. Ele é majestosamente infinito, mas aquele que poderia ser o mais distante pela sua infinitude se torna o Deus mais próximo que o amigo mais próximo, devido à infinitude do seu amor de viajar e vir em nossa direção, vindo de tão longe, para muito perto,
Esse é o nosso Deus. Que Deus abençoe vocês. Não sei se estamos no limite, mas se porventura tiver uma pergunta, acho que temos uns 3 minutinhos, né? Devido à quantidade de material, de conteúdo, preferi, né, ir em frente. Que Deus possa abençoá-los.